Hoje, o nosso seminário, ele tem como tema como elaborar um relatório de pesquisa. Mas para quem está acompanhando desde o início os nossos seminários, se vocês puderam perceber, assim como a professora já falou, nós percorremos uma trajetória até chegar nessa etapa, né? Se vocês observarem bem. Então, nós começamos lá na parte de como buscar artigos lá nas bases de dados, elaborar o fichamento, né? Como nós organizarmos as nossas referências bibliográficas, como organizar os artigos também nas bases de dados, como elaborar um projeto de pesquisa até chegar nessa etapa, porque o nosso relatório de pesquisa ele está vinculado ao nosso projeto, então ele precisa dele para que ele possa ser elaborado, certo? E aí, toda vez que nós vamos ler qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de trabalho científico, independente da nossa área de conhecimento, né, seja ela da área da saúde, de letras e etc., é muito importante, sempre que nós vamos ler qualquer tipo de trabalho científico, geralmente um artigo, por exemplo, nós fazemos uma leitura geral desse texto, uma leitura geral desse artigo, para que nós possamos tirar possíveis dúvidas que possam surgir quando nós lemos somente um pedaço desse trabalho, somente uma parte. Então, ao ler todo esse trabalho científico como um todo, nós vamos ter uma visão geral e aí nós podemos ter uma melhor compreensão e interpretação e depois também facilita, né, a nossa documentação quando nós queremos colocar algo no nosso trabalho. E aí é muito importante, além de fazer essa leitura geral, após ela, né, nós fazermos sempre perguntas, sempre sermos críticos em relação a qualquer assunto que nós vamos ler. Então, primeiramente, trouxe duas perguntas aqui que são muito importantes após a gente fazer essa leitura geral de um artigo, de um texto. Primeiramente, do que se trata o texto? E depois, o que esse texto ele pretende demonstrar? Por quê? Porque com isso nós vamos conseguir identificar o tema desse assunto, qual é o objetivo, que é o problema da pesquisa e o que norteou o autor ao redigir esse texto, a fazer essa análise realmente. Então, por isso é muito importante, quando nós lermos esses trabalhos, fazermos, além dessa leitura, perguntas para que nós possamos identificar partes importantes que nós possamos utilizar e documentar no nosso trabalho, tá? Então, isso ajuda, né, posteriormente, o leitor nessa elaboração do trabalho, a fazer realmente uma boa documentação. Eu trouxe aqui alguns tipos de trabalhos científicos, né? Essas modalidades de trabalhos científicos. Dentre eles, primeiramente, nós temos os trabalhos de síntese. Os trabalhos de síntese, eles são justamente aqueles trabalhos em que nós vamos tirar, né, pegar aquelas ideias principais de um texto, deixar de lado aquelas ideias secundárias, para que nós possamos colocar no nosso trabalho as partes essenciais dele, tá? Então, é muito importante sempre sintetizar realmente, é por isso que o nome é esse, né? Sintetizar, resumir e fazer com que o leitor, fazer com que isso chame a atenção do leitor, tá certo? E dentre esses tipos de trabalho de síntese, primeiramente nós temos a sinopse. A sinopse é geralmente o que nós encontramos, né? Sinopse de um filme, a sinopse de um livro, né? Na sinopse, ela também é uma síntese, no qual vão ter partes principais de um assunto, de um filme, de um livro, no qual ela tenta chamar a atenção de quem vai assistir ou de quem vai ler também, né? E basicamente na sua estrutura, ela vai ter o título, né, desse texto, dessa sinopse, e logo abaixo ela como um tipo de síntese, né, resumida, propriamente dita. E depois disso, nós temos o resumo. O resumo, ele basicamente, ele tem na sua estrutura a parte de introdução, de desenvolvimento e de conclusão, tá?
dependendo, assim, da sua área, como é cobrado, e dependendo também do tipo de resumo que vai ser relatado. Então, dentre os tipos de resumo, nós vamos encontrar, né, o resumo indicativo ou o resumo descritivo, no qual nós vamos descrever sobre um determinado assunto. Nós vamos encontrar também os resumos críticos, no qual o leitor, né, o autor, desculpa, ele vai dar a sua crítica em relação a determinado assunto, né, é de uma maneira pessoal, em que ele vai fazer o seu julgamento de valor, de opiniões também. Nós temos o resumo informativo, no qual nós queremos informar sobre algo, e, por fim, nós temos os resumos técnicos de trabalhos científicos, né, que é o que geralmente nós utilizamos para colocar, né, nos nossos projetos, nos nossos TCCs, dissertação, tese e etc. Além desses, nós temos também, dentre esses trabalhos de síntese, nós temos o esquema. Aqui eu tenho uma imagem de um resumo gráfico no qual foi elaborado para um artigo que nós estamos preparando para uma revista, tá? O resumo gráfico também pode ser um tipo de esquema no qual vai conter informações sobre determinado assunto, né? E isso também faz com que o leitor ele chame a atenção dele para esse determinado assunto, né? E é uma forma também de ele fazer uma certa leitura e saber se ele se interessa por aquilo ou não. Além desse resumo gráfico, dentre os tipos de esquema, nós podemos encontrar também os fluxogramas, os organogramas, através dos gráficos. Então, são tipos de esquemas também que podem ser utilizados no seu trabalho, que é um tipo também de trabalho de síntese. E, por fim, a resenha crítica, que se assemelha ao resumo crítico também, no qual o autor ele dá a sua opinião, faz o seu julgamento, né, de valor, dá a sua opinião em relação a determinado assunto. Então, é ele quem, de uma maneira pessoal, vai fazer as suas anotações, né, em relação ao que ele está lendo. E aí, nós partimos então para outros tipos de trabalhos científicos. Primeiro deles aqui é a monografia. A monografia, até pelo nome nós já podemos identificar o porquê disso, né? Mono, porque vai se relacionar a um único assunto, né? A um único problema. Então é basicamente isso. A monografia, ela é um trabalho científico que se reduz a essa abordagem, a sua abordagem a um único assunto, a um único problema, com um tratamento especificado. Então, é isso que vai diferir de outros trabalhos. Em alguns cursos de graduação, né, quem está naquele período final da faculdade, às vezes diz, vou defender a minha monografia. Mas o que basicamente difere dela, que algumas pessoas podem confundir com o TCC, é justamente esse conceito, né? Porque ela se reduz a esse único assunto, a um único problema, com esse tratamento especificado. E aí, nós TCC, ele é a parte integrante, né, da atividade curricular de muitos cursos de graduação e também de pós-graduação, principalmente aquelas que são lato sensu. E esse tipo de trabalho ele é muito importante nesse processo de aprendizagem dos alunos, né? E, além disso, dependendo da instituição de ensino, o TCC ele pode ter as suas regulamentações específicas. E aí, no final, nós vamos ter a apresentação a uma banca que vai fazer a avaliação do seu trabalho. Então, o trabalho de conclusão de curso, ele realmente é a e ele é muito importante até para quem ainda não teve nenhum contato com pesquisa anteriormente, por exemplo, quem ainda não teve contato com os programas de iniciação científica, é aqui que o aluno ele começa a entrar nessa área, né, da pesquisa científica, no qual ele vai elaborar um trabalho, vai executar esse trabalho, vai desenvolvê-lo e, por fim, ele vai apresentá-lo. E aí nós partimos, então
para o relatório de pesquisa de iniciação científica. Lógico que existem outros tipos de trabalhos científicos ainda incluídos aí, como, por exemplo, a dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Mas como o tema do nosso seminário é em relação à elaboração do relatório de pesquisa, nós partimos então para ele, tá certo? Então, antes de nós falarmos em relação à estrutura desse relatório, porque o foco mesmo é nós observarmos qual é a estrutura, a forma como esse relatório é apresentado. Sempre que nós vamos fazer esse relatório de pesquisa, nós já sabemos, né, que eles estão vinculados aos programas de iniciação científica, como, por exemplo, o PAIC, o PIBIC, o IC Saúde, que na minha época da graduação eu fiz, que também é um programa de iniciação científica. Então, isso, né, esses programas, essa experiência da atividade científica, ela vem ganhando cada vez mais espaço no ensino de graduação. E, além disso, conta também com a promoção das agências de fomento, como, por exemplo, nós temos a FAPEAM, né, o CNPq. Então, são agências de fomento que vêm justamente para estimular a pesquisa científica, né, durante a nossa graduação. E aí os alunos, eles vão ter um subsídio financeiro, né, para que eles possam se dedicar com uma maior intensidade à sua investigação, e aí eles serão acompanhados e avaliados não só pelo seu orientador, como também pelas comissões que são especializadas para fazer isso. Então, aí o aluno, o que acontece? Quando ele participa de um programa de iniciação científica, né, ele desenvolve o seu projeto sob a supervisão do seu orientador, e aí é um trabalho assim que você recebe, mas que também é cobrado pelo que você se propôs a fazer, tá? Principalmente porque está vinculado a uma agência de fomento. E aí eu trouxe alguns pontos importantes que é interessante serem observados durante a nossa apresentação, tá? Primeiramente, por que se faz um relatório? Depois, o que considerar ao planejar um relatório? Como escrever esse relatório? O que nós devemos lembrar de fazer e lembrar de não fazer? Mas aí eu trouxe uma dica para vocês que é muito importante, que é começar logo, o quanto antes, porque o prazo é curto. Então, nós vamos observar que isso é muito importante, principalmente o planejamento, que é algo que já foi falado, né, no decorrer dos nossos seminários. Planejamento, ele é essencial para qualquer trabalho que você esteja fazendo no âmbito acadêmico, né, na sua graduação. Porque se você tem um planejamento, as chances de o seu trabalho eles serem entregues corretamente são bastante altas. Então, se você começar o quanto antes, né, você não vai ter trabalho depois, não vai ter atrasos na entrega dos seus trabalhos, de projetos, de relatório, né? Porque se você não consegue ter esse planejamento, não consegue começar o quanto antes, até porque em alguns casos pode ter empecilhos, né, durante o desenvolvimento desse seu trabalho, desse seu projeto. Se você não consegue entregar tudo isso no prazo determinado, pode vir consequências, né? Consequências desde leves até aquelas mais sérias. Como, por exemplo, o aluno ele pode ser desvinculado da sua bolsa, né? Reprovado em relação a esse projeto e até, em alguns casos, né, ter que fazer o ressarcimento dessas despesas, dessas parcelas que ele já mesmo recebeu anteriormente. Então, por isso é muito importante essa dica de começar, né? Começou a participar desse programa, já começa a pensar no seu relatório, como é que você vai fazer, começar o quanto antes, porque esse prazo, ele é curto, né? Até porque nós entregamos 2 tipos de relatório, o nosso relatório parcial e o relatório final. Então, tem que estar muito atento em relação aos prazos. Mas e aí, por que a gente faz esse relatório? Para que isso, né? O aluno fica se perguntando, meu Deus, eu já tenho um projeto para fazer, não está dando certo minha pesquisa, ainda tem esse relatório, tenho prova da graduação, eu vou enlouquecer.
né? O aluno fica pensando, para que esse bendito relatório? Ele é essencial, tá? É muito importante, por quê? Porque você precisa relatar e descrever um trabalho científico que você está elaborando, que você está desenvolvendo, né? Então é muito importante esse detalhamento, né? Essa descrição desse trabalho, mas principalmente porque você deve prestar contas em relação a isso, a essa agência, a essa comissão ou a própria instituição mesmo. Então, o foco mesmo de se fazer um relatório de pesquisa é justamente essa prestação de contas. Então, se você começa a participar desses programas de iniciação científica, né, que tem o estímulo, né, dessas agências de fomento, você já deve estar ciente que você tem que fazer essa prestação de contas, que é através do seu relatório de pesquisa. Mas a dica é, como eu falei lá no início, tá? Ter à mão o seu projeto, no qual se insere a sua bolsa. E também o plano de atividade do bolsista. O cronograma é muito importante, porque tudo isso vai ser analisado. O seu projeto ele está relacionado ao seu relatório. Você tem que ter esse projeto para que você realmente possa relatar e descrever ele, tá certo? E aí partimos para o número 2. O que nós devemos considerar ao planejar um relatório? Então, como eu falei, né, e é o tempo inteiro, vocês vão observar que a gente vai ficar batendo nessa tecla. Planejamento é muito importante. Nós devemos planejar, nós devemos rascunhar, até porque ninguém nasce sabendo, principalmente quem, vai na primeira vez, né, participar dos programas, dos PIBICs, do PAIC, né, nunca participou, ainda não sabe como fazer. É muito importante ter esse planejamento, né? Se você ainda não sabe como escrever, ficar rascunhando, né? Envia para o orientador, aí o orientador dá o feedback. Se não tá legal, refaz. Então é muito importante isso para que posteriormente o seu trabalho ele saia dentro do que foi pedido, do que foi exigido. E além disso, nós devemos entender aquilo que nós estamos escrevendo. Porque se nós não conseguimos entender aquilo que nós escrevemos, quem vai ler também não consegue. Aí você não consegue repassar nem para você e nem para o outro. Né? Justamente porque quem vai ler, né, essa comissão avaliadora, ela vai justamente comparar o seu projeto, o seu plano de atividades e o seu relatório para saber se está tudo ok. Então, quem prometeu vai ter que cumprir. Então, muito importante planejamento. E aí eu trouxe aqui o fluxo da pesquisa científica. Lógico que é bem de uma forma mais geral, porque nós vimos que no seminário passado, né, a Lu mostrou todos os passos de como devemos elaborar o nosso projeto de pesquisa. Então, são vários passos, né? 11 passos. E aí aqui eu trouxe de uma maneira geral, porque o que nós queremos saber é onde vai se inserir o nosso relatório de pesquisa. Então, como é que acontece? Primeiramente, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos formular a nossa pergunta de pesquisa. Ela quem vai nos nortear a desenvolver o nosso trabalho como um todo. Então, a gente precisa primeiramente fazer a formulação da nossa pergunta de pesquisa. E depois disso, fazer a elaboração do nosso projeto, né? Buscar nas bases de dados, né? Na literatura, o que traz em relação ao nosso assunto. Então, depois que delinear o nosso trabalho, depois que nós conseguimos fazer esse delineamento, nós vamos, e o nosso trabalho principalmente está muito bem embasado, nós vamos realizar a nossa pesquisa, executá-la. E após a realização dela, nós vamos obter os resultados e interpretá-los, para que aí sim nós possamos divulgar esses resultados. E essa divulgação, ela pode ser através de um artigo e também através do nosso relatório de pesquisa. Então, após, né, a execução desse projeto de pesquisa, aí vai entrar, então, o nosso relatório, tá? E aí, finalmente, nós vamos observar
como nós devemos escrever o nosso relatório de pesquisa. Tem alguns tópicos aqui que são importantes, que devem estar incluídos nesse nosso relatório, tá? Que é, primeiramente, a identificação, depois o resumo, a introdução, os objetivos, a revisão de literatura, metodologia, resultado parcial, dependendo se o seu relatório ele for parcial, o resultado total, a discussão, as conclusões, as referências. Tem também que estar incluído o cronograma, né, o nosso plano de atividades, e o relatório financeiro, que também é um relatório à parte, né, desse nosso relatório de pesquisa, que a gente vai falar posteriormente. E aí eu trouxe essa imagem, tá? Primeiramente desse relatório parcial. Esse é um relatório que é exigido pela Universidade Federal do Amazonas, tá? O relatório parcial, ele se apresenta assim, as instruções dele, né? Se apresenta dessa seguinte forma. E aqui nós já podemos observar em vermelhinho, tá? O que é exigido. Então, aqui, primeiramente, nós observamos como esse relatório ele deve ser apresentado em no máximo 20 páginas, tá? Então, se o seu trabalho, se o seu projeto, ele apresenta 30 páginas, por exemplo, então você tem que saber colocar as partes essenciais para que não ultrapasse esse número máximo de páginas que é exigido, tá? Então é muito importante sempre obedecer às exigências que se pede. Além disso, a gente pode ver aqui, o relatório ele deve estar de acordo com as normas atualizadas da ABNT. Então, também deve ser observado qual é a norma que se pede, seja ela ABNT ou Vancouver, mas normalmente é a ABNT. E logo aqui, logo abaixo, a gente observa a parte de identificação. Então, vocês lembram daqueles tópicos, né? Primeiramente, a parte de identificação, nós vamos colocar o nome do orientador, o nome do aluno, qual é a bolsa em que ele se insere, o título desse projeto, qual é a área de conhecimento, e também, se esse projeto ele for com seres humanos, precisa da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Precisa desse número do protocolo, se ele já foi aprovado, e se esse projeto, já deixa bem explicado aqui, se ele não está aprovado ainda, é preciso justificar o porquê. Até porque, se ele não foi ainda aprovado, nem poder ser realizado ele pode, né? É muito sério isso. Então, precisa dessa aprovação do Comitê de Ética. E aí, abaixo da parte de identificação, tem todas as partes constituintes desse relatório, o nosso resumo, a introdução, no qual vai conter essa fundamentação teórica, o objeto do estudo e a justificativa que nós encontramos logo abaixo da nossa introdução, né? No qual nós vamos demonstrar qual é a relevância desse trabalho, o porquê esse trabalho está sendo realizado. Depois, os objetivos, né? A metodologia, o resultado parcial e as referências. Aqui eu trouxe para vocês um relatório final, né, do nosso grupo de pesquisa, que foi conduzido pela aluna Amanda, tá? Ela tem como orientadora a professora Miquela, teve como orientadora a professora Miquela, e o título do projeto dela era a avaliação da atividade antimicrobiana e controle de qualidade de uma formulação à base de libidíbia férrea após o envelhecimento. Então, a gente já de cara observa aqui qual a parte? A parte de identificação desse projeto, tá? Desse relatório final. E aí, após a parte de identificação, a parte do resumo. Então, no resumo, nós vamos encontrar introdução, os objetivos, mais precisamente o objetivo geral da nossa pesquisa, a metodologia, os resultados e as conclusões. E logo abaixo, as palavras-chave, né, que elas devem estar contidas
no DEX, que é muito importante, a gente viu isso no seminário em que a Letícia deu, né, de como buscar artigos nas bases de dados, as nossas palavras-chave estarem contidas no DEX, porque depois, se esse trabalho ele foi posteriormente, se ele foi posteriormente publicado, isso vai facilitar a procura por esse trabalho. Então, a maioria dos relatórios, eles vêm trazendo, né, os resumos do projeto, ou você pode fazer uma condensação, ou tentar escrevê-lo, algo um pouco diferente, mas basicamente é a estrutura mesmo do resumo do seu projeto. Além disso, desculpa, o resumo ele deve ser objetivo, né? Ele deve ser conciso, ele deve chamar a atenção do leitor, fazer com que ele tenha vontade de ler o texto como um todo, tá? Isso é muito importante toda vez que nós vamos escrever esse resumo. E algo que é muito importante a gente prestar atenção, que algumas vezes pode, sei lá, cair como um deslize, né? É quando o aluno ele não verifica o tempo verbal desse resumo. Às vezes, só pegar a parte da metodologia ou dos resultados e colar na parte do resumo e não observar que, às vezes, o verbo ainda pode estar no futuro e não como se já foi realizado. Então, é muito importante observar que no nosso resumo, ele já deve estar todo no passado, certo? Então, isso é muito importante. Então, a gente vai observar, né, no decorrer de toda essa apresentação, que são pontos que a estrutura, né, desse relatório, ela é muito simples de ser realizada. Você basicamente deve ter o seu projeto, mas é muito importante você observar esses pontos específicos para que não tenha nenhum deslize durante a confecção do seu relatório, tá? Eu trouxe aqui como exemplo, ainda continuando, o relatório final da Amanda, tá? E aí nós podemos observar no resumo a parte da introdução que foi colocado, o objetivo desse trabalho, a metodologia, e aí o que nós podemos observar aqui, né? Os verbos já estão no passado, então já foram realizados, realizou-se e não será realizado. Então, isso é muito importante ser observado. Toda vez ao se escrever um resumo e após também desenvolver a sua metodologia, tá? É muito importante. Tanto a metodologia como os resultados. Continuando a parte da metodologia, e aí nós temos os resultados e a conclusão, nossas palavras-chave, e observar também que os resultados eles já mostraram. Tá? O resumo ele é basicamente para informar sobre o nosso projeto, né, o que contém de importante nele, o que é de relevante nele. Ele, como eu falei, ele deve ser objetivo. Então, é muito importante observar em relação à norma também como é que como é exigido, como ele deve ser apresentado. Porque se não me falha a memória, o relatório de pesquisa ele deve ser apresentado em até 500 palavras, assim como as dissertações, as teses, né? Diferentemente do TCC, que é até 250 palavras. Aí tem que observar em relação à formatação, espaçamento entre linhas, se é simples, se é um e-mail. Geralmente é um espaçamento simples, né? A fonte, o tamanho da fonte, se é 11, se é 12, se é 10. Geralmente é menor, né? 11 mais ou menos, em relação ao seu projeto. Então, isso são pontos importantes de serem observados no resumo. E aí, nós partimos para a introdução e os objetivos desse trabalho, desse relatório, que é basicamente a introdução e os objetivos devem ser, né, não a introdução, porque a introdução ela vai ter as mesmas informações desse projeto, mas elas podem ter
atualizações de referências, né? Então, você pode buscar ainda na literatura o que tem de mais atual em relação ao trabalho que você está descrevendo, né? E, além disso, é importante apresentar esse assunto de uma forma que o leitor ele compreenda ele, né? A importância, a relevância desse trabalho, né? Justificando no final o porquê realmente. E os objetivos devem ser os mesmos do projeto, não tem como modificar isso. Né? O mesmo objetivo que está lá contido no seu projeto são os mesmos que devem constar no seu relatório de pesquisa. E aqui eu trouxe a introdução, só uma forma mesmo de demonstrar como ela é apresentada. Nós observamos aqui, né, com as citações no formato da ABNT, só pontos básicos assim para serem observados. E aí algo que eu queria chamar a atenção é em relação aos objetivos, os objetivos do trabalho da Amanda. Por quê? Porque a gente vai ver que tem que ter uma conexão com uma parte final. Então, eu gostaria muito que todos vocês pudessem ler o objetivo e tentar fixar pelo menos algum ponto-chave dele, para que depois a gente possa utilizar, tá? Então, eu vou ler aqui, que é o objetivo, primeiramente, o objetivo geral. Avaliar in vitro a estabilidade farmacológica, né? Então, se um extrato e um enxaguatório eles apresentaram essas condições de estabilidade após o envelhecimento. Já adianto que após esse envelhecimento é num período de 24 e 30 meses, né? Então, é avaliar mesmo um enxaguatório que já foi produzido, já foi avaliado em um período de tempo anterior e após esse período ele vai ser avaliado novamente. E quais são os objetivos específicos desse trabalho? Primeiramente, realizar a caracterização físico-química, organoléptica e microbiológica do extrato e do enxaguatório de Libidíbia férrea e determinar a atividade antimicrobiana do extrato e do enxaguante de Libidíbia férrea frente aos micro-organismos presentes na cavidade oral, no biofilme oral. Tá? Então, eu queria muito que vocês frisassem a parte dos objetivos do trabalho, tá? E aí nós temos também, só para mostrar para vocês, a revisão de literatura, né, no qual nós vamos conter o embasamento teórico, né, desse nosso trabalho, a gente vai trazer o que a literatura fala sobre ele, para que depois nós possamos, com os resultados, também é importante, para que depois, com os nossos resultados, nós podemos discutir em relação ao que nós encontramos sobre esse assunto, né? E a revisão de literatura ela pode ser apresentada dessa forma, com subtópicos, tá? Então, são pontos assim que são legais de serem apresentados. Partimos, então, para a metodologia. A metodologia ela deve seguir o padrão que é a mesma da metodologia do projeto. Então, ela deve seguir esse padrão e a metodologia ela é basicamente os materiais e métodos que devem estar detalhados nesse seu projeto e também no seu relatório. Então, isso é de fundamental importância, tá? Além disso, é importante, ao se fazer a metodologia, fazer essa relação das atividades que já foram realizadas com aquelas que foram previstas. Para você, é como se você fizesse um checklist, né? Saber se isso já foi feito, isso já foi realizado, ou não, isso aqui está faltando. É uma forma também de planejamento. Mas algo que é importante de chamar atenção, assim como o resumo que eu falei para vocês, a metodologia ela deve estar no passado, isso é de fundamental importância, até porque já foi realizada, e a análise estatística. A análise estatística, ela é a parte final da nossa metodologia, tá? Então, ela deve estar contida lá no fim e com riqueza de detalhes. Você deve descrever qual é o método estatístico que você utilizou, que você analisou. Você deve colocar as variáveis que foram analisadas. Então, com riqueza de detalhes, a análise estatística ela deve ser colocada. Ela é muito importante também. Trouxe aqui a metodologia do trabalho da Amanda, tá?
E aqui nós podemos observar, como eu falei, a metodologia, elas são o quê? Né? Os materiais e os métodos que devem ser descritos e detalhados. E aqui nós podemos observar, primeiramente, a descrição, né? Já dessa espécie botânica da Libidibia férrea, com o seu número, né? Do local em que foi coletado. Então, é muito importante esses detalhes, né? E também em relação aos materiais, ó, quais os materiais que nós utilizamos aqui? A balança analítica. E aí você coloca a marca, né? A referência mesmo desse material, desse instrumento que foi utilizado. Logo acima nós temos aqui também a estufa, se vocês puderem observar, né? Com a referência, o local. Então é muito importante esses detalhes. São coisas assim que a gente pode deixar passar se não for lido corretamente, né? Se não for ser tocado corretamente. Então, é muito importante essa riqueza de detalhes, não só nos materiais, como também nos métodos. Deve ser descritos muito bem, para que quem vai ler possa entender o que realmente foi utilizado, o que foi realizado, tá? Aqui eu trouxe para que a gente possa só observar que na nossa metodologia, nós também podemos utilizar esquemas, nós podemos utilizar imagens, né? É uma forma de sintetizar um texto muito grande também, né? Então, você trazendo essas informações através de ilustrações, de imagens, de esquemas, isso pode até facilitar, né, a leitura, fazer com que a leitura seja mais compreensiva e prazerosa também. Então, esses tipos de esquema são basicamente para isso, facilitar mesmo. E nós partimos então para os resultados. E aí, toda vez que nós vamos escrever qualquer trabalho, né, independente dessa área, como eu falei para vocês, é importante sempre nós termos esse senso crítico, né? Lógico que os resultados nós vamos interpretá-los, nós vamos observar o que foi realizado e nós vamos descrever através do que nós encontramos. E aí, quando nós encontramos, nós precisamos fazer algumas perguntas, né? Primeiramente, o que é que foi proposto? E quais foram os objetivos desse trabalho? Se isso se relaciona, quais foram os seus resultados? E aí você vai fazer a descrição realmente desses resultados de um determinado trabalho. Então, vale lembrar que se o seu projeto ele for muito bem elaborado, ele for muito bem delineado, se a sua formulação de pesquisa, da formulação da pergunta, né, foi boa, você não vai ter dificuldades nenhuma em descrever os seus resultados e nenhuma parte do seu trabalho como um todo também. Em alguns casos, né, os resultados eles vêm junto com a discussão ou ele pode vir em tópicos separados. Eu acredito que ele vindo juntamente com a discussão, eu acho que facilita, além de facilitar a leitura, né? É uma forma de não deixar o texto ele muito extenso e não ter que ler primeiramente os resultados, depois a discussão, né? O que os outros autores falaram em relação ao que nós encontramos. Mas é basicamente isso. Vou trazer o exemplo já já. E aí nós partimos para a discussão. Assim como os resultados, nós também devemos fazer perguntas ao elaborar a nossa discussão. Então, são basicamente pontos que nós devemos utilizar não só para elaborar o nosso relatório, assim como o nosso projeto também, tá? Então, quando nós vamos desenvolver essa discussão, é importante nós observarmos o que esse resultado mostra, se tem explicações para isso, se isso confirma os trabalhos anteriores ou não, pode ser que não esteja de acordo com o que foi encontrado em um outro estudo anteriormente, se isso pode ser generalizado para outras populações futuramente, quais são as perspectivas para estudos futuros, se isso pode ter continuidade ou não também. Então, são pontos muito importantes que devem ser analisados ao se elaborar a sua discussão. E aí, como exemplo, trouxe aqui do trabalho da Amanda, a gente pode observar aqui que tem os resultados e a discussão juntos, né?
Aí ela vem primeiramente falando um pouco sobre a fitoterapia, e aí depois começa a fazer essa relação, né, dos resultados com o que os autores já falaram sobre esse determinado assunto. Então aqui a gente já observa o quê? Na parte da discussão dos resultados que foram encontrados. Então, só falando da avaliação das características organolépticas, que já foram realizadas por um outro autor, que indicou que não ocorreram modificações. As características organolépticas se referem a quê? A cor, odor, brilho, consistência, tá? E assim como não houve modificações no trabalho desse outro autor, o mesmo também não foi encontrado após o período analisado no presente estudo, tá? E o que também corrobora, né, com um outro estudo realizado utilizando a mesma matéria-prima vegetal. Então, é sempre fazendo esse link, né? Observar o que a literatura já traz em relação a esse assunto, a determinado assunto, e relacionar com aquilo que nós encontramos. Porque os resultados que nós vamos descrever são basicamente o que nós encontramos. Nós não podemos querer colocar informações pessoais, dizer que eu encontrei isso da minha própria cabeça, não pode. Tem que ser exatamente aquilo que você encontrou de acordo com o teste que foi realizado. Nos nossos resultados, nós também podemos colocar figuras, colocar imagens. Alguns resultados nós também podemos colocá-los através de tabelas, né, de gráficos. Então, isso torna o texto até mais enxuto. Então, são ótimos recursos mesmo para ilustrar os dados, tá? E aí, nós chegamos na parte das conclusões. Eu queria que a gente prestasse atenção na parte das conclusões, porque a conclusão, ela deve ter relação com o quê? Com os nossos objetivos. Então, foi por isso que eu quis que nós dessemos ênfase na parte dos objetivos, porque realmente deve ter essa relação. Se a sua conclusão ela não tem relação com os objetivos, então é como se o seu trabalho não tivesse valido de nada, não tem um nexo, não tem o porquê de uma conclusão que não tem nada a ver com os objetivos da sua pesquisa. E além disso, né, as suas conclusões, assim como os resultados do seu projeto e do seu relatório, que é onde você vai descrever esse seu projeto, elas devem ser baseadas nos achados da pesquisa, após essa análise dos dados e interpretação, e não de uma maneira pessoal. Você não pode dar a sua opinião em relação ao assunto. Você deve descrever algo que foi encontrado após essa análise desses dados e após a sua interpretação também. Então, por isso é muito importante a parte das conclusões. E, logicamente, também, nós não vamos descrever o detalhamento dos nossos resultados, né? Nós vamos simplesmente buscar essa conexão com os objetivos da pesquisa. Então, eu trouxe aqui, né, a conclusão do trabalho da Amanda, para que a gente pudesse tentar, quem lembrou ainda dos objetivos, tentar fazer a conexão com a conclusão, tá? Então, vamos ver aqui. Com base, né, nos resultados, nós podemos concluir o quê? Que o enxaguatório e o extrato de libidíbia férrea após o envelhecimento, né, após o período que ele foi analisado, ele apresentou o quê? Condições favoráveis de estabilidade. Então, eu queria saber se ele apresentou essas condições de estabilidade farmacológica, então ele apresentou essas condições de estabilidade, tendo as suas características iniciais estáveis, com exceção da homogeneidade e do pH da solução. Então, a gente observa aqui que foi o que foi concluído em relação aos resultados que foram obtidos, né? Apresentou essas condições, mas teve exceção de alguns itens em relação às características físico-químicas, tá? E que ele também demonstrou atividade antimicrobiana, porque nós queríamos determinar a atividade antimicrobiana, certo? Lá nos nossos objetivos. E demonstrou atividade antimicrobiana bactericida e fungicida,
frente aos micro-organismos do biofilme dental. E, além disso, em todos os períodos experimentais, houve ausências de contaminantes. Então, se vocês ainda lembram um pouco dos objetivos do trabalho, a gente pode observar que teve sim uma relação da conclusão com ele. Então, é muito importante no seu trabalho sempre fazer essa conexão, essa relação, tá? É o ponto base dessa parte da conclusão, tanto do relatório, né, quanto do projeto. Nós vamos ter também no nosso relatório o cronograma de atividades, que é essencial, que vai ser também observado, com todas as etapas que vão ser realizadas no decorrer da nossa pesquisa. Então, esse é o cronograma final do trabalho da Amanda, né, e a gente observa aqui que vem desde o período de agosto de 2015 a julho de 2016, porque é basicamente um ano, né? Geralmente os projetos de iniciação científica, eles têm essa duração de um ano, e aí, durante um período de 5, 6 meses, mais ou menos, é a entrega do relatório parcial. E aí, pode, no final, né, dessa entrega de relatório final, pode ter ou não renovação da bolsa. Isso depende da instituição, acredito, talvez do orientador e também da agência de fomento, se você executou de uma maneira correta, com todas as informações, com todas as exigências dessa comissão avaliadora. E aí, como eu falei, nós vamos ter todas, né, as etapas que devem ser realizadas, né, durante essa pesquisa, né, até a etapa final, e também a preparação, né, dependendo da agência, pode ter também a exigência de uma apresentação final em algum congresso ou algum evento. Esse Rzinho aqui, ele significa R de realizado, tá? E quando o trabalho ainda tem etapas que precisam ser cumpridas, aí nós podemos colocar um Pzinho que é de previsto. Então, é de fundamental importância a inclusão do nosso cronograma de atividades dele também, porque através dele nós vamos observar se os alunos realmente estão cumprindo com aquilo que foi proposto. E aí, nós partimos, ali basicamente termina a estrutura, tá? A estrutura do nosso relatório de pesquisa. E aí, nós devemos observar em relação a outras partes que também podem se relacionar. Primeiramente, nós temos aqui o relatório financeiro. O relatório financeiro acontece da seguinte forma. Então, todo projeto de pesquisa que nós elaboramos, que nós conduzimos, eles vão ter custos, né? Vão ter despesas. Então, nós devemos fazer o orçamento desses nossos projetos. E aí, o que acontece? Às vezes, a nossa instituição de ensino, né, que o aluno está vinculado, ela consegue suprir a necessidade de material para poder fazer o desenvolvimento desse trabalho. Só que, na maioria das vezes, o pesquisador ele precisa buscar um financiamento, que aí é quando entra, por exemplo, os editais de financiamento da pesquisa, né, que vão ser apresentados pelas agências de fomento. Por exemplo, a FAPEAM é uma agência de fomento estadual e a nível nacional CNPq. Então, quando, por exemplo, o pesquisador ele tem um projeto grande, aqueles projetos assim que englobam outros menores, né, como por exemplo de iniciação científica, as dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então, quando tem essa proposta, esse projeto grande, geralmente eles buscam esses financiamentos. Então, eles vão apresentar essa proposta, o pesquisador apresenta essa proposta para a agência de fomento, e aí consegue, então, um financiamento, né? Se essa agência de fomento ela aprova, consegue esse financiamento. Então, é basicamente isso. O financiamento, né, desses projetos, ele pode ser interno, né? Dependendo se a instituição ela consegue suprir a necessidade do que o pesquisador precisa para desenvolver esse projeto, ou esse financiamento externo, que é quando a gente busca o financiamento através das agências de fomento. E aí, quando nós precisamos, né, desse financiamento,
quando esse financiamento ele é externo à nossa instituição, as agências de fomento, elas exigem esse relatório financeiro, que é um relatório à parte do nosso relatório de pesquisa. Então, você vai entregar, além do seu relatório de pesquisa, o seu relatório financeiro também, que é no qual o pesquisador, né, ele vai apresentar todas as informações, né, todos os gastos que foram realizados, todas as descrições, como é que foi pago. Aqui tem duas imagens que apresentam. Esse aqui é um tipo de relatório financeiro da FAPEAM, é um relatório apenas parcial só para ilustrar, tá? Como é que ele é observado, aí tem os valores aqui, mas aqui ao lado tem um relatório do CNPq, né? Do CNPq, que mostra como ele é lançado, tá? E aí deve ter todas as informações, né? Qual é o tipo de custeio, material, aí tem o CNPJ, o CPF da empresa, qual é a empresa, né, que foi feito, as compras, bastante detalhes, tá? Bastante transparência mesmo. Qual é o tipo de material que foi comprado, qual é o valor total desse material e além disso também nós devemos apresentar as notas fiscais, tá? Deve fazer o anexo das notas fiscais dos materiais que foram comprados. Então, basicamente é isso. Esse relatório financeiro também deve ser entregue, tá? Quando se tem esse financiamento. Em relação a outras partes, tá? Que devem ser observadas, que eu achei importante trazer aqui, em relação à matéria encaminhada para publicação. Então, algumas vezes, quando o aluno ele entra, né, nos programas de iniciação científica, ele está muito mais interessado na parte do ganho de horas, por exemplo, ou em relação à bolsa. Raro, às vezes, é encontrado um aluno que ele almeja uma publicação. Só que se você pensar bem, a publicação do seu trabalho ela é muito importante, principalmente para quem sai da graduação. Você já sair da graduação com uma publicação, você já sai com vários pontos, vamos dizer assim, né? Porque se você quer prestar concursos posteriormente quer entrar num mestrado ou fazer uma residência, a publicação ela é muito importante, tá? Então, é importante observar esses pontos. Além disso, a participação em eventos também. Como eu falei, algumas agências de fomento, como por exemplo a FAPEAM, ela exige, tá, a participação em eventos, né? E quando nós fazemos essa participação nos eventos, congressos, reuniões, nós precisamos colocar o apoio, né? O apoio da agência de fomento, seja ela CNPq, FAPEAM, que nem está descrito aqui embaixo. Além disso, em relação à bibliografia, tá? É muito importante você colocar no seu trabalho, no seu projeto, no seu relatório, apenas aquela que foi citada. Se você não citar, não liste lá embaixo nas suas referências bibliográficas. E se você não listar nas suas referências, não cite, tá? Isso é muito importante. Você deixar de colocar algo que seja importante nesse seu trabalho. Tá? Então, essa parte da bibliografia é muito importante sempre ser observada, analisada e detalhada também. Além disso, em relação às perspectivas de continuidade ou desdobramento do trabalho, isso depende muito da sua agência, né, da comissão, da avaliação, se o seu trabalho continua. Então, geralmente o PAIC ele pode ser renovado para mais um ano, se eu não me engano, né, 2 anos de PAIC ou de PIBIC. Então, quando você termina um ano dele, aí pode ter essa perspectiva ainda de continuação ou do desdobramento do trabalho. Mas, como eu falei, isso depende muito de como o aluno ele desenvolveu esse projeto, a forma com que ele conduziu, né? Se tudo foi corretamente descrito dentro do prazo, se isso foi realizado mesmo de acordo com o que foi proposto. O apoio é importante quando a gente faz a participação em eventos, como eu falei, das agências de fomento, colocar qual é o apoio, né, da agência. E os agradecimentos.
Os agradecimentos, eles devem estar relacionados a quem lhe ajudou realmente a desenvolver esse projeto, né? Um colega dentro do laboratório, ao realizar as pesquisas, né? Um estatístico, por exemplo, que fez a análise dessa sua metodologia. Então, esses devem ser os agradecimentos que devem estar contidos no seu projeto, por exemplo. E aí eu trouxe outros pontos que eu acho muito importantes que devem ser observados. Como eu falei, são pontos importantes, porque o relatório, ele é basicamente aquilo, a estrutura dele, como ele deve ser organizado, mas tem detalhes que precisam, tá? Então, o que é importante lembrar de fazer? Sempre seguir uma ordem lógica, né? À medida que você vai descrevendo esse seu relatório, ele deve seguir a estrutura do seu projeto, não pegar uma parte, depois vou escrever outra, não ficar uma bagunça que depois nem você entende, nem quem vai ler vai entender também. Tentar sempre ser claro, ser conciso e ser completo. Eu digo no completo no sentido de que sempre trazer as informações necessárias, né? Aquelas referências que são relevantes, as referências que são necessárias, sempre fazer com que você entenda e o leitor também entenda. E, além disso, conferir a digitação. É muito importante observar se não está faltando letras, se faltou pontos, se a palavra está errada, sempre conferir a digitação. Às vezes o aluno ele já leu tantas vezes o seu trabalho que às vezes ele deixa passar algum ponto, alguma letra que esteja faltando. Então, todos esses ajustes eles precisam ser observados, né? Então, é muito importante essa conexão com o seu orientador, né, de observar isso, pontos que estejam faltando, aí o aluno traz isso para si, começa a observar, né? Tudo uma troca de comunicação, uma troca de conhecimento aí. E eu acho que o principal, além de lembrar fazer, o que precisamos lembrar de fazer é o lembrar de não fazer, tá? Principalmente o uso de gírias, né? O uso de gírias não pode, de maneira alguma. É algo que é extremamente proibido, até porque é um trabalho científico, né? Não pode ser usado nenhum tipo de gíria. Hoje em dia, com a modernidade, com as palavras mais modernas que nós utilizamos, além das gírias, as abreviaturas também são algo que não pode ser utilizado nesses nossos trabalhos científicos, né? Por exemplo, o VC, né, que já substituiu o você, mas isso é muito mais para quando nós vamos ter uma conversa informal. Então, o trabalho científico ele é formal, ele precisa ter palavras que não sejam descritas dessa forma, né? Também o TBM agora. Então, deve ser sempre observado esses pontos, tá? Nunca fazer esse uso de gírias, uso de abreviações. E trouxe também em relação às sentenças ou parágrafos muito longos. O que acontece? Quando um trabalho ele tem um parágrafo muito longo, o aluno faz um parágrafo assim, de uma página, por exemplo. Quando a gente tem um trabalho que é um parágrafo que é muito extenso, aí o leitor ele começa a ler lá no início. Quando ele chega na metade, ele já nem lembra qual era o objetivo daquele trabalho, não lembra o que ele falou lá no início, não está entendendo qual é a conclusão. Então fica uma coisa sem nexo, um pouco sem lógica. Então, não que você vá descrever um parágrafo ou uma sentença muito curta, mas você sempre deve lembrar que o leitor, quem vai ler, ele tem que observar algo que o chame a atenção, tá? Então, é muito importante você sempre descrever um parágrafo ou essa sentença de uma forma que torne a leitura prazerosa, tá? E é importante também a gente observar em relação ao plágio, tá? Porque você nunca deve apresentar qualquer parte de livro, né, ou ideias que contenham na literatura como suas, tá? Isso é plágio. O plágio ele é considerado como um crime intelectual
Então, se você achou algo muito relevante num artigo, por exemplo, que você queria muito colocar no seu projeto, você sempre deve observar que o autor ele deve ser citado, porque não foi você quem escreveu aquilo. Então, ele deve ser citado, tá? E principalmente, se você for fazer, no caso das citações diretas, sempre colocar o autor, o número da página e o ano que foi realizado aquele trabalho, tá? Então, isso é muito importante. Nunca tirar partes, né, de algo como se fosse seu. Sempre o autor, ele deve ser citado. Então, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês em relação à estrutura, né, do relatório foi basicamente isso, né? Nós queríamos trazer como a forma como esse relatório ele deve ser apresentado, né? E trazer alguns pontos importantes, né? Que às vezes a gente pode deixar passar despercebido também, né? Que eu achei muito importante trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, nós vamos estar aí para responder. E eu já deixo novamente os meus agradecimentos a todos vocês, né? O sentimento sempre é de gratidão. Sempre tento ficar com esse pensamento de gratidão em relação a tudo, apesar das dificuldades. Eu trouxe até uma frase que fala sobre isso, né? Que ou muitas vezes podem nos levar a destinos bonitos. Então, apesar desse momento que nós estamos passando, a gente sempre deve ser grato em relação a Deus, principalmente, aos nossos amigos, à nossa família, com qual nós estamos perto, né, esses momentos que nós podemos compartilhar, e sempre na esperança de que no final tudo vai dar certo, né, que logo nós estaremos juntos novamente, né. Agradeço também ao nosso grupo de pesquisa, né, me sinto muito feliz em estar participando desse grupo, já falei isso, mas vou repetir novamente. Desde quando eu entrei no mestrado, né, eu me senti muito bem acolhida por todos e estou muito feliz de estar participando, porque o grupo está completando esses 10 anos, né, do Lab Fito. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Como eu falei, se tiverem alguma dúvida, nós estamos aí. E os alunos também, conheço acho que a maioria que está aí, acho que a maioria da UFAM, tá? Agradeço a todos vocês também. E aqui eu trouxe já para um lembrete para a semana que vem, o seminário que vai ser apresentado pelo professor Ari, pela professora Polly e pela professora Simone, como escrever um artigo científico, tá? O nosso último seminário, talvez desse mês, talvez não sei ainda, mas ele vai ser conduzido a partir das 9 às 11, tá? Então, eu já deixo esse convite a todos vocês, professores maravilhosos, e a gente não pode perder, principalmente nós, né, que estamos nessa elaboração do artigo científico. Então, eu já deixo esse convite a todos vocês, tá? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Wanderleia. Quero agradecer todas as suas colocações, a forma como você apresentou o nosso assunto de uma maneira muito tranquila, muito clara. A gente vai aprendendo realmente com as nossas experiências, né? A Wanderleia, durante a graduação, ela teve a oportunidade de fazer um trabalho de iniciação científica lá na faculdade que ela fez parte, ela era aluna da UEA, e você vê como ela entende, né, compreende como o processo acontece e consegue transmitir isso de uma forma tranquila para a gente, né, o passo a passo de um relatório de pesquisa. A gente está à disposição para as perguntas, tá bom? Eu quero comentar algumas coisinhas sobre o assunto que a gente acabou de ter, enquanto o pessoal começa a aparecer alguma pergunta aí, alguma dúvida que possa ter ficado.
Quando a gente fala de prestação de contas de um relatório, a gente está falando de uma prestação de contas técnica e ou financeira. Então, a gente pode ter essas duas formas de prestar contas. Normalmente, a prestação de conta técnica, ela vem separada de uma prestação de conta financeira, né? E lembrando que a financeira ela só vai estar presente quando a gente tem um financiamento desse nosso projeto, tá bom? Outro ponto que eu queria reforçar com vocês é sobre a forma como esse relatório é apresentado. A Wanderleia mostrou na projeção dela algumas telas, né, de relatório físico ainda, a gente fazia ele ainda num documento em Word, depois passava para o PDF. Essa obrigatoriedade, ela ainda existe, tá? A gente ainda precisa fazer um relatório num documento à parte. Mas, paralelo a isso, a gente tem um sistema online onde a gente alimenta aquele sistema com as informações do nosso relatório ou parcial ou final. Então, na UFAM, a gente está usando agora o eCampus, antes era o portal Lira, a gente só anexava o relatório, e agora no eCampus, a gente tem, além de uma possibilidade de anexar o nosso documento, né, em PDF, a gente alimenta cada pastinha do sistema com as informações de acordo com aqueles itens que a Wanderleia colocou. Identificação, introdução, objetivos e assim vai, tá bom? Bom, então, basicamente, o que a gente tem de diferente da aula passada da professora Fulgência para o relatório, então, do projeto para o relatório, basicamente é o resumo, que a gente agora vai ter um resumo completo com todas as informações do nosso trabalho, né? O resumo do projeto, ele parava na metodologia e era no futuro. O resumo do relatório, ele vai até conclusões e ele está no passado, porque a gente já fez toda a metodologia, ok? Além disso, na metodologia, a descrição da análise estatística também é algo que difere do projeto, porque no projeto a gente tem uma previsão de análise, no relatório a gente já sabe exatamente qual análise estatística a gente fez, então a gente vai descrever, como a Wanderleia falou, de forma detalhada, todas as informações referente à análise dos nossos dados. E aí entra como item novo, realmente, resultados, discussão e conclusões, tá bom? Só fazendo um paralelo entre um projeto e um relatório de pesquisa, tá bom? Nos agradecimentos, a gente lembra que é quase impossível incluir como autor de um artigo todo mundo que ajudou naquele projeto, né? Um técnico de laboratório, por exemplo, dificilmente a gente consegue incluir como autor. Então, é onde entra os agradecimentos, né? A gente agradece e como uma forma realmente de reconhecimento pela colaboração daquela pessoa no nosso trabalho, e a gente coloca tanto no relatório quanto no artigo que a gente vai encaminhar para publicação. Tem algumas revistas que autorizam a inclusão de agradecimentos da equipe, né? Agora, aqueles agradecimentos a equipes que não foram remuneradas, né? Se você pagou a análise estatística, ela não entra como um agradecimento, porque foi, na verdade, uma prestação de serviço, tá bom? Vamos abrir para as perguntas agora. O Sérgio de Luna pergunta, em relação à revisão de literatura, ela é um aprofundamento da introdução? Na introdução, faço uma explanação mais geral e aprofundo na revisão de literatura? Quer responder, Wanderleia? Não, pode sim ser esse aprofundamento da nossa introdução, até porque a nossa introdução ela só veio mesmo para introduzir, tentar chamar a atenção, né, do que se trata o nosso trabalho, e aí já na revisão nós vamos vir com um aprofundamento, né, um embasamento em relação a esses tópicos que foram abordados na nossa introdução. Mas é basicamente isso mesmo.
ou informações adicionais também, caso precise. O Luiz Gustavo pergunta: mais de um artigo pode ser usado como referência para sustentar um argumento no projeto de pesquisa? E caso positivo, até quantos são indicados? Quer que eu responda, Fran? Pode Então, responder. quando a gente vai fazer um parágrafo, nós podemos utilizar, sim, mais de uma citação, né, mais de um autor, referenciar mais de um autor. Isso depende muito se o que você está falando, o que você está descrevendo, tem a ver com o que o outro autor ele falou, mas pode sim colocar mais de um artigo. Agora, um número máximo, eu não sei se eu posso te dizer se tem, mas mais de um, tenho certeza que posso te garantir que pode. É isso mesmo, Vanderlei. A gente não tem um limite, né? Acontece o seguinte, quando aquele conhecimento científico ele já está bem sedimentado na literatura, a gente não tem muita necessidade de citar vários autores, né? É um conhecimento já sedimentado, todo mundo já está convencido de que aquilo é daquele jeito. Porém, quando é um conhecimento científico novo, que está em estudo, que ainda não há um consenso na literatura, é importante você ter boas bases referenciadas, você demonstrar através disso que aquela conclusão, aquele achado, ele realmente é um achado sólido, confiável. Então, vai um pouco do que você quer afirmar e através de que trabalhos você vai usar para isso, tá bom? Olha, os professores que estão presentes na sala, se quiserem abrir o áudio, colaborar, a professora Simone, que tem muita experiência em pesquisa, a professora Fugência, Karina, todos os docentes que estão presentes podem ficar à vontade em complementar alguma coisa, tá bom? A professora Flávia está na sala também. Deixa eu ver aqui para não esquecer de ninguém. Professora, a Natália Cardoso, ela faz uma pergunta. Poderia dizer como se dá a sequência do relatório, introdução, metodologia? É Vamos lá. exatamente aquela. Tá? Isso, Vanderlei, pode, só repassa aquela tua sequência rapidinho. É O que aquela você vai sequência que apresentar? foi mostrada. A gente vai ter primeiro a identificação, onde nós vamos colocar as informações, né? O nome do orientando, do orientador, vai ter o título do projeto. E depois a gente vai seguindo aquelas etapas que devem conter no projeto também, introdução, depois os objetivos, aí a revisão de literatura, metodologia, resultado e discussão, conclusão, cronograma, todas essas etapas aí que a gente mostrou. Eu acho que era interessante a gente falar que, normalmente, as instituições têm um formulário, uma sequência desse relatório. Então, a gente sabe a estrutura básica de um relatório de pesquisa, né? A gente sabe os elementos que a Vanderlei acabou de explicar, que precisam estar presentes, mas cada instituição tem seu esqueleto, tem sua forma de apresentação. E aí é meio que um guia para a gente formular o nosso relatório. Então, por exemplo, a gente está dentro de um edital de iniciação científica, a gente tem a nossa estrutura de apresentação de relatório lá para iniciação científica da UFAM, por exemplo. Mas, se o meu projeto estiver atrelado, por exemplo, a uma bolsa de iniciação científica, mais com a agência de fomento FAPEAM, o relatório já tem um outro formato. E aí, lá na FAPEAM, por sinal, se o projeto tiver financiamento, tem um relatório do coordenador, porque ele vai ter que fazer o relatório técnico e financeiro, e tem o relatório do bolsista. O bolsista vai entrar no seu SIG FAPEAM e vai fazer o relatório dele de bolsista, no formato que a FAPEAM pede. A FAPEAM, por exemplo, ela pede para a gente incluir lá as produções que a gente teve ao longo do desenvolvimento desse projeto, né? Se a gente apresentou em algum congresso, se a gente já tem um artigo publicado, se a gente deu alguma entrevista de jornal, se a gente escreveu alguma matéria de jornal, tudo isso ligado ao teu projeto, né? Que é uma produção técnica que é exigida no relatório da FAPEAM.
Já no relatório de outras agências, de outras instituições, isso vem na descrição de como foi aquele projeto para você, né? Como você avalia o desenvolvimento daquele projeto. Karina, tem alguma coisa para falar para a gente? Acho que é isso mesmo. Essa estrutura também, né? Às vezes a gente tem que fazer 2 relatórios diferentes para o mesmo projeto, né? Então, por exemplo, o PIBIC, a gente faz a estrutura, mas às vezes a gente ainda tem que fazer o relatório final da FAPEAM, que segue um outro modelo, né? Mas é do mesmo projeto. Mas eu acho que é isso. O pessoal tá. A Vanderleia tá bem afiada, porque o pessoal não tem pergunta para fazer. Falou tudo muito bem detalhado, ficou bem claro. A Lune colocou, não sabia da FAPEAM, realmente foi uma parte que eu esqueci de falar. Mas no relatório da FAPEAM, a gente entrando lá no SIG FAPEAM, realmente tem essa parte que deve ser incluído, né, da produção bibliográfica do aluno, que deve ser relatado lá também, incluindo nessa parte do relatório. Não é à toa que nós, orientadores, estamos sempre motivando vocês a participar dos eventos, a escrever os artigos quando termina o projeto, porque a gente sabe que isso vai ser cobrado. Em algum momento vai ser cobrado. Então, isso faz parte da produção de vocês também, né? A Vanderleia falou bem interessante. Às vezes o aluno entra porque quer cumprir crédito, porque quer ter aquele crédito complementar para a sua matriz curricular. Mas a pesquisa, ela te dá muitos outros ganhos, sem dúvida alguma. Além do própria experiência para o teu currículo, você tem condições de sair dali conhecendo realmente o que é uma pesquisa, podendo depois, isso é um despertar que vai acontecer para quem tem essa tendência, podendo depois fazer um mestrado, um doutorado, e se você for fazer algum concurso, alguma coisa, essa publicação ela vai contar como pontos para você. Então, isso é algo que acrescenta muito. Às vezes o aluno entra despretensiosamente para fazer uma pesquisa e é fisgado pelo bichinho do pesquisador, e aí não tem mais volta, ele fica. E isso é muito, para a gente que está ali dentro, né? Isso é muito bom de ver aquele aluno que se identifica e consegue desenvolver a sua pesquisa com gosto, com carinho. Tem que acreditar, né, no que se faz. A gente precisa acreditar no que a gente está fazendo. Tá bom? Professora, quer falar? Diz, Ju. O Sérgio, ele quer saber quando terão as próximas atividades do Labfito e parabeniza a iniciativa de todos. Com a palavra, a nossa coordenadora. O Sérgio leu meu pensamento. Sérgio, eu mandei uma mensagem, né, no nosso off, que eu pedindo para a professora Niquila para que ela fizesse uma consulta para quem está presente, quais os conteúdos que vocês têm interesse para nós montarmos uma nova atividade, né? Então, eu acho que é bem interessante quem estiver presente sugerir qual conteúdo vocês precisam para a gente poder viabilizar, ver se a gente consegue, nesse ciclo de palestras, de aula do Labfito, a gente poder ajudar vocês. Tem uma coisa que primeiro eu quero assim dizer o quão eu estou orgulhosa dessa aula, Vanderleia, linda demais, Obrigada, muito, muito, muito. Nós como docente, eu sei que todos que estão presentes, como a gente ama ser docente, né, a gente fica muito feliz, porque o grande presente, o grande retorno do professor é ver que nossos alunos eles se formam com boa qualidade. Então, isso nos dá, assim, é o nosso retorno, é o nosso grande presente do que nós fazemos.
Parabéns, meninas. Eu tenho orgulho de todas vocês, nós temos orgulho de todas vocês. Então, assim, em relação à atividade, seria bem interessante que vocês também pudessem sugerir alguns temas que nós possamos desempenhar, tá certo? Sérgio, muito obrigada. Acho que está muito sintonizado, né? A coisa bem sintonizada. Muito bacana mesmo. Obrigada, viu? Bom, então, sobre as novas possibilidades de seminários, realmente a gente não fechou, Sérgio, nenhuma ideia ainda. A gente iniciou essa proposta de uma forma muito cautelosa e para ver como ia ser, e foi uma experiência muito positiva, a gente está gostando muito, ainda não acabou, né? Ainda tem o último dia, na terça que vem, mas a gente, a partir desses encontros que nós tivemos, nós já vimos que tem pontos que a gente poderia tratar, nós já percebemos isso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos formular um formulário de avaliação pelo Google Forms dos seminários, de um modo geral. Vocês vão, a partir desse formulário de avaliação, poder comentar o que gostaram, o que não gostaram, o que precisa melhorar. Vou dar um exemplo, tempo de aula, tá bom de 1 hora? Tinha que ser mais curto, tinha que ser mais longo. Os temas em si, se tem algo dentro dos temas já abordados que precisa ser aprofundado. E aí vocês podem sugerir os temas que a professora Fulgência comentou. Né? A gente abre uma janelinha no formulário para sugestões de temas para os próximos seminários, se a gente resolver assim fazer, né? Isso é uma coisa que a gente está conversando aqui, online, ninguém tinha conversado antes. Então, pois veio a ideia no momento e o Sérgio estava em off, né? Aí o Sérgio colocou no ar. Bom, deixa eu só colocar também para vocês uma coisa que é extremamente importante. Assim como nós temos certeza que, de alguma forma, nós estamos ajudando e contribuindo no conhecimento de vocês, eu acho que nós poderíamos abranger isso de uma forma maior, né? Então, nós estamos hoje com 84 participantes. Se todos vocês começarem a divulgar o nosso canal, com certeza nós vamos atingir muito mais alunos, muito mais pós-graduandos, que a gente possa ajudá-los também e distribuir, né, o conhecimento, porque o que tem mais precioso é o conhecimento. Então, assim, é um pedido que eu faço para vocês divulgarem o canal. A última aula já está no ar, tá certo? E aí, quando a gente fechar toda a edição, a gente vai colocar todas as aulas no ar, tá bom? Mais alguma pergunta, Lu? Senão a gente já vai encerrar, né? Agradecendo. Nenhuma, professora. Então, a gente acho que já pode encerrar, agradecer a presença de todos vocês. Wanderleia, muito obrigada pela sua aula, foi excelente. Eu sei, nós sabemos da sua capacidade, por isso você está aqui conosco, à frente desse seminário. Muito obrigada a você e a todos que estavam aqui nessa manhã conosco, tá bom? Até a próxima semana. Um beijo. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.